Damas e cavalheiros, bem-vindos de volta e vamos falar de um assunto meio triste, porque as comidas que são realmente gostosas e saborosas nem sempre são as melhores que a gente pode colocar na nossa dieta, no nosso cotidiano, em especial porque elas estão vindo cada vez mais carregadas com elementos que nos provocam uma inflamação e que a longo prazo isso gera problemas e mais problemas, os quais a gente pode relacionar não só nos vídeos que a gente tem feito aqui ou nas dúvidas que vocês tiverem, e colocando aí no comentário a gente fala a respeito. Acontece que a indústria alimentícia nos últimos anos e décadas começou a perceber que sal, gordura e açúcar são elementos que, apesar de serem vitais para a nossa existência, eles aguçam mais o paladar e trazem memórias afetivas e um vício inerente muito grande. Logo, a gente está colocando todos esses elementos em todo tipo de alimentação, o que tem provocado uma gama de alimentos cada vez mais nocivas que, se consumidas em grande quantidade e a longo prazo, certamente vão gerar problemas. Não é se, mas quando isso vai acontecer. Então eu estou aqui para listar alguns elementos que eu não quero que você exclua da sua vida completamente, porque isso fica meio difícil no convívio social, mas que você tenha um cuidado muito maior. Tem um ditado que a gente acaba falando dentro da clínica, e vou deixar até para você essa aí, viu, Leandro? Se você quer comer torresmo até o fim da sua vida, você não vai poder comer torresmo todo dia, beleza? Então eu vou listar aqui para vocês alguns elementos que são considerados os mais inflamatórios na medicina e que podem provocar certos problemas, tá? O primeiro deles, e não menos importante, é um que vocês escutam bastante, é o leite. O leite é uma coisa engraçada, porque nós somos os únicos mamíferos do planeta que consomem leite depois de adulto e ainda mais leite de outro animal. Acontece que com o processo evolutivo nós deixamos de produzir uma enzima, a lactase, que quebra o leite no intestino e faz essa absorção. Sem isso, o leite começa a provocar inflamações e, no geral, em especial no intestino, que hoje a gente entende como um órgão endócrino também, causa diversos problemas, ocasionando mais e mais dores abdominais, gastrites, diarreias, entre outros problemas, além de desencadear alguns processos alergenos no meio do caminho. Outro alimento que normalmente está no nosso cotidiano e pode gerar uma série de complicações a longo prazo são os embutidos. Esses alimentos têm um alto teor de sódio, o que o sódio por si só já seria um grande problema, mas ele é um alimento muito processado, e alimentos processados geralmente trazem problemas de inflamação de caráter agudo e crônico até, desde o desenvolvimento de dores articulares, como a gota que o seu avô pode ter, ou até problemas a muito longo prazo, como má absorção dos alimentos e entre outros problemas de inflamação, até cânceres a gente pode observar nisso. Então muito cuidado com os embutidos. Eu sei que eles são gostosos, mas sim, eles causam muito problema a longo prazo e mediante a qualidade, a forma como eles são feitos, isso pode ser bem prejudicial para vocês. Uma outra coisa que a longo prazo, em alto consumo, gera grandes problemas, sim, é o álcool. Bom, faça uma lógica bem simples. Se a gente está usando álcool gel e álcool 70 para limpar uma superfície, eliminar de vírus e bactérias, imagina o que ela pode provocar no seu intestino, na sua microbiota. Isso pode gerar um processo muito deletério. Não só pela alteração dessa microbiota em si, mas o álcool em si gera sim inflamação. Vale pensar que quando você tem um cortezinho na mão e joga álcool, o que você sente? Você sente queimar, você sente arder. E isso dentro do organismo e na depuração de tudo isso vai gerar problemas. Não apenas para os seus hepatócitos, as suas células do fígado, que a longo prazo podem se danificar e ter um problema muito grande, tal qual para o seu sistema orgânico inteiro, cérebro, coração e outros órgãos e afins. Então, muito cuidado com o álcool em excesso. O álcool em excesso também está ligado a alguns tipos de cânceres, como os de esôfago, como os de estômago. Então, ele é um elemento que, apesar de ser uma droga socialmente aceita, ela tem complicações com o uso abusivo delas, sem dúvida nenhuma, tá? Vamos para mais um elemento muito importante nessa tabela gigante e que às vezes é um pouco desanimadora, mas eu garanto para vocês que entender esses vilões é uma coisa muito importante para a gente ter uma saúde cada vez melhor aí. Vamos para dois que são os mais preponderantes, talvez, no cotidiano. A farinha refinada e o açúcar refinado.
O carboidrato, ele é necessário, a farinha não deixa de ser um. E o açúcar também é necessário para a nossa vida. Também são dois adjuvantes para a saúde. Porém, quando nós refinamos, ou seja, nós processamos demais isso, nós expomos esse açúcar e essa farinha a um elemento que vai bombardear o nosso sangue e elevar muito a nossa glicemia ou causar um problema muito grande pela disponibilidade muito rápida desse elemento na nossa circulação. Quando a gente coloca um alimento feito com uma farinha integral ou alimentos integrais que demoram muito mais para fazer um pico de glicose muito grande, ao passo que um açúcar ou uma farinha refinada faz diferente, a gente não tem tantos problemas a curto, médio e longo prazo. Já com esses alimentos refinados, a chance de você criar uma obsessão, um vício, uma dependência já é muito maior, porque o pico de glicose que se faz e o pico de insulina que esses elementos acabam provocando na circulação fazem com que você crie uma dependência cada vez maior para esse tipo de elemento. Vale lembrar que não precisa ser proibido, mas dá para você trocar e você reeducar o seu paladar e a sua alimentação com outros que são de uma origem um pouco mais satisfatória. Óbvio que isso é quantidade dependente, mas conforme você vai criando um hábito nocivo e um vício inerente a isso, você vai querendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, fechando ciclos viciosos completamente deletérios para a sua existência. A farinha refinada pode provocar uma inflamação generalizada no seu organismo. Há muitos que vilanizam só o glúten, mas eu não acredito que seja só ele o principal vilão. Ele ainda pode desencadear processos que vão ocasionar diabetes e obesidade. Igualmente para o açúcar. E o açúcar ainda tem uma característica pior, que ele realmente inflama a parede dos vasos. Isso pode provocar uma aterosclerose, isso pode evoluir você para um infarto, até um AVC no futuro a longo prazo, sem contar a diabetes. Logo, ter um cuidado no manejo desses dois elementos e um trato melhor com o seu próprio paladar para que você não dependa tanto de alimentos que têm uma alta quantidade de doçura, vale muito a pena. E sim, alimentos integrais e outras receitas com isso são igualmente gostosas, eu garanto para você, basta encontrar a receita certa. Continuando na nossa tabela, nós temos as frituras. Imergir alimentos no óleo fazem uma degradação do valor nutricional desse alimento muito grande. E isso pode gerar problemas graves, em especial porque a fritura incrustada nesse alimento tem um valor energético para depuração dele no seu organismo, ou seja, para você agregar no seu organismo muito baixo. E mediante a qualidade do óleo, a qualidade da fritura que você está fazendo isso, pode ser extremamente péssimo para o seu organismo, colaborando em muito para o aumento de colesteróis não bom. Os ruins, LDL, VLDL e o próprio triglicérides, não oriundo muito da fritura, mas de outros elementos, tal qual você pode piorar em muito processos como aterosclerose ou agregar muita coisa ruim para o seu fígado, como uma gordura no fígado, uma estatose hepática, e aumentar muito o tecido subcutâneo, uma obesidade periférica, como se chama. Então, muito cuidado com as frituras. Hoje a gente tem alternativas fantásticas para isso, como o advento da Air Fryer, por exemplo, que pode tentar fazer uma simulação de uma fritura de um alimento com a gordura interna que ele tem ali, e não você precisar imergir isso no óleo e nem usar uma panela de teflon cheia de óleo para fazer aquele determinado tipo de fritura, tá? Muito, muito cuidado com isso, porque a gente está vendo um ressurgimento da fritura no mercado alimentício. Isso é muito complexo, tá? Finalmente, a gente tem mais um elemento que eu gosto muito de falar, que são separados, mas que estão numa constância muito grande em cima da nossa dieta do cotidiano, que são as gorduras trans e o próprio sal. Eu sei que eu falei dos salos embutidos, mas a gordura trans também tá. Esses elementos eles estão muito mais inseridos nos alimentos industrializados. Muito cuidado, porque quando você pegar uma embalagem de alimento, não confia no que está na frente dela, confia no que está atrás. Entender e ter uma intimidade com os valores e com as informações nutricionais dos alimentos é uma garantia que o que você está ingerindo é aquilo lá mesmo ou é um engodo, é um engano do que a indústria alimentícia está querendo que você faça a ingestão. Muito cuidado e muita atenção com as gradações de gordura trans, de sódio, de açúcar e de outros elementos que são nocivos. Ali sim está uma boa relação. Vou pedir para o Rafa colocar um exemplo aqui de alimentos
que tem uma quantidade de sódio tão absurda que extrapolam em uma refeição a quantidade ideal e usual que a gente pede para o cotidiano de uma pessoa, favorecendo o aumento da pressão arterial, que é algo que não costuma causar sintomas nas pessoas, e o que pode favorecer a doenças cardiovasculares muito importantes, como infarto e AVC. Vale lembrar, gente, que esses alimentos não estão proibidos ou você deve evitar eles a qualquer custo, porque é uma convenção social que você vai acabar se esbarrando. Fui numa festa de criança, tinha uma coxinha, mas é o equilíbrio de tudo isso que vai fazer você ter uma vida saudável. Se na festa da criança você come coxinha, mas a hora que você volta para casa você ainda está comendo fritura e comendo outros alimentos, isso vai ser muito prejudicial. A gente sabe que a gente raramente, às vezes, consegue escapar ileso 100% das vezes. Você pode tentar e tomara que você tenha sucesso nessa empreitada, caso seja válido para você, falar, eu quero ficar totalmente livre desse tipo de alimento, vai ter todo o meu apoio. Mas caso não consiga, sempre busque o equilíbrio e sempre tenha o conhecimento máximo em cima dessas listas que eu estou te passando, porque são elas que você pode colocar na cabeça e falar, poxa, talvez eu prefira esse do que aquele, por conta disso, disso e disso. Mas, qualquer coisa, estou aqui para eventuais dúvidas, crises existenciais, críticas, por favor, recheie os nossos comentários aí embaixo. E lembre-se sempre, meu amigo, dama e cavalheiro, compartilhamentos, sinos, likes e dislikes, sempre a seu critério. É um prazer sempre falar com vocês. E obrigado de novo. Forte abraço.